Com a cobertura completa das sessões dos dias 16, sessão solene de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, e das sessões jurisdicionais dos dias 17 e 18 de junho de 2015. Karina, eu acho que por aí já podemos perceber que um dos grandes destaques da semana, eu acho que podemos resumir em uma frase: plenário completo no Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida, Cadu. E com plenário completo, essa semana os ministros acabaram convertendo 5 súmulas ordinárias do Supremo Tribunal Federal em súmulas vinculantes, já que há necessidade de um quórum qualificado para aprovação dessas súmulas vinculantes, e isso foi alcançado tanto na sessão da quarta como na sessão da quinta-feira. E temas bastante interessantes também foram debatidos no plenário do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a possibilidade de propositura de uma garantia constitucional chamado habeas data, na verdade é chamado de remédio constitucional, em que todo cidadão que busque informações suas, pessoais, ou busque retificar algum dado constante em registros públicos, em bancos de registros públicos, pode se valer dessa garantia constitucional para ir buscar ou retificar esses dados. E foi justamente esse um dos temas que foram discutidos na sessão da quarta-feira, e um tema que gerou bastante debate no plenário do Supremo, né, Cadu? A gente pôde acompanhar isso durante o direto do plenário, além das súmulas vinculantes, como eu acabei de dizer. A posse do ministro Fachin, sem dúvida alguma, é o grande destaque da semana, além desses julgamentos das sessões jurisdicionais, que nós vamos destacar aqui alguns pontos, inclusive a declaração de inconstitucionalidade de 2 decretos do município do Rio de Janeiro, quando, na verdade não do município, do estado do Rio de Janeiro, em um tema que deveria ser tratado em sede de lei formal e não propriamente em decreto, que é um instrumento utilizado pelo Poder Executivo para regulamentar determinadas situações. Os ministros acabaram declarando a inconstitucionalidade também desses 2 regulamentos envolvendo ICMS, a gente vai verificar nesse plenário. Exatamente, Karina, foi um processo cujo julgamento foi bastante debatido, houve um debate interessante, posicionamentos que foram colocados livremente durante a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Até porque essa discussão acabou acontecendo também ao final, ficando vencidos o ministro Marco Aurélio, Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux, porque tratava-se de um recurso extraordinário que não tinha repercussão geral reconhecida, porque ele chegou à Suprema Corte antes desse instrumento, antes desse instituto ser exigido como requisito para a admissibilidade dos recursos extraordinários. Mas a maioria da Corte acabou firmando o entendimento de que deveria sim a ele ser dada essa natureza de repercussão geral, para que a decisão proferida naquele recurso extraordinário pudesse também, de uma certa forma, alcançar outros recursos que discutiam a mesma situação. Então, acabou, por maioria, não é? Acabou firmando essa tese no sentido de que haveria necessidade de lei estadual formal para o estabelecimento de novas regras do ICMS no estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto, porque nós vamos começar, primeiramente, com a sessão solene que foi realizada na tarde da terça-feira no Supremo Tribunal Federal, quando tomou posse o novo ministro do STF, Edson Fachin. Ele integra, a partir daí, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e já participou da semana de trabalhos do plenário. A cerimônia de posse realizada no plenário do Supremo contou com a presença de ministros, autoridades e convidados. A sessão solene foi aberta pelo presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski. Em seguida, foi executado o hino nacional. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, e o mais novo a compor o Supremo, Luiz Roberto Barroso, conduziram o novo ministro Edson Fachin ao plenário para o compromisso de posse. Declaro bem fielmente cumprir os deveres do encargo e da justiça. O termo de posse foi lido pelo diretor-geral do STF, Amarildo Vieira de Oliveira. Termo de posse de Sua Excelência, o senhor professor doutor Luiz Edson Fachin, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, declarou empossado o novo ministro. Edson Fachin ocupa a vaga aberta há 10 meses com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. As posses no Poder Judiciário em geral e no Supremo Tribunal Federal em particular caracterizam-se pela singeleza e pela extrema parcimônia. Portanto, cabe-me, como presidente do Supremo Tribunal Federal, dar as boas-vindas a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin, e manifestar o júbilo de meus pares por ter, nos quadros desta Suprema Corte,
um magistrado com as suas qualificações profissionais e acadêmicas. Após a cerimônia, o ministro Edson Fachin recebeu cumprimentos dos convidados no Salão Branco, no STF. Olha, Karina, na verdade essa semana foi muito movimentada aqui no Supremo Tribunal Federal, porque nós tivemos ainda 2 eventos que aconteceram essa semana, que foi a audiência pública sobre o ensino religioso nas escolas, um tema que foi convocado pela sua complexidade, pelo ministro relator do processo, que trata especificamente do caso, o ministro Roberto Barroso. É um tema que virá ao plenário e nós vamos acompanhar posteriormente quando houver o julgamento. E também nós tivemos uma efeméride, uma data bastante específica que está sendo comemorada até de maneira emocionante, como vamos ver na edição de hoje, que são os 25 anos, o jubileu de prata do ministro Marco Aurélio aqui na Suprema Corte Brasileira, né, Karina? Exatamente, Cadu. E na quinta-feira, a sessão, inclusive, foi interrompida, jurisdicional, ela terminou um pouquinho mais cedo, justamente para que o ministro-presidente pudesse comemorar esse momento, e o ministro Marco Aurélio pôde discursar também, agradecendo e se mostrando bastante entusiasmado, inclusive, para continuar na sua função judicante. Foi bastante emocionante, sem dúvida alguma. Tem uma exposição. Bom, a gente vai ver tudinho aqui no seu programa Plenárias de hoje. Com esse fato também, que já dissemos que também chama bastante atenção, a expectativa que existia pela composição completa do Supremo Tribunal Federal, com a posse do novo ministro. Vamos conhecer um pouco sobre o mais novo empossado ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Edson Fachin, 57 anos, gaúcho, natural de Rondinha, no Rio Grande do Sul. Mudou-se para o Paraná ainda criança, onde concluiu a faculdade de Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1980. Pela PUC de São Paulo, tornou-se mestre e doutor. Fez pós-doutorado no Canadá e deu aulas no Reino Unido e na Alemanha. Domina 4 idiomas: inglês, francês, espanhol e italiano. No Brasil, Fachin se destacou atuando em casos de conflitos empresariais, sucessórios, ambientais, agrários, imobiliários e principalmente nas mediações por meio da arbitragem. Ao longo da carreira, recebeu ao menos 20 prêmios concedidos por entidades de magistrados, institutos de pesquisa jurídica e universidades nacionais e estrangeiras. Integrou a comissão do Ministério da Justiça sobre a reforma do Poder Judiciário. Também foi procurador do Paraná de 1990 a 2006. Depois de 35 anos atuando nas diversas áreas do direito, Edson Fachin chega à Corte Máxima da Justiça Brasileira. O nome do advogado foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Fachin também foi sabatinado no Senado e aprovado pela maioria dos parlamentares em sessão plenária realizada no dia 19 de maio. O legado que me traz ao presente me faz defensor das instituições republicanas e da democracia, do devido processo legal e das garantias no processo penal, da supremacia do ordenamento jurídico constitucional, da força vinculante da Constituição Federal e da segurança jurídica. Ele assume a cadeira que estava vaga desde a aposentadoria do ex-presidente da Suprema Corte, Joaquim Barbosa. E nesta quarta-feira tivemos a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e entre os processos analisados pelos ministros estavam propostas de súmulas vinculantes, como a Karina já adiantou no início do nosso programa de hoje. E a sessão também foi a primeira do ministro Edson Fachin. Na abertura da sessão desta quarta-feira, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, deu as boas-vindas ao ministro Edson Fachin, que tomou posse na última terça-feira. Novamente dou as boas-vindas e faço votos de felicidade pessoal e profissional ao nosso eminente colega Edson Fachin, que ontem tomou posse nesta Suprema Corte. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, ministro Fachin. Em seguida, o plenário iniciou os julgamentos. Entre as propostas de súmulas vinculantes, uma encaminhada pelo ministro Gilmar Mendes. O pedido de conversão de uma súmula do próprio Supremo. Ela proíbe que leis municipais impeçam a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. A justificativa é de que leis desta natureza ferem o princípio da livre concorrência. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da súmula vinculante. Por unanimidade, os ministros aprovaram a súmula. Não houve manifestação dos interessados. A Procuradoria-Geral da República é pela adequação formal da proposta e pela edição da súmula. Eu, como presidente, estou apresentando essa proposta
eu me manifesto pela aprovação da proposta. Que algumas atividades, por exemplo, ligadas a combustíveis, que têm depósitos, que essas podem sim, e normalmente tem legislação, mas ela não é municipal, impedindo que tenha uma proximidade tal que possa colocar em risco, por exemplo, a segurança. Então, só para esclarecer que eu me ponho de acordo nestes termos. Os ministros também julgaram um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, apresentado por uma empresa. Ela contesta a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que negou a habeas data para que ela tivesse acesso a dados do Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica, o SINCOR, da Receita Federal. O TRF negou a habeas data por entender que o cadastro é de uso privativo do órgão. No plenário do STF, o procurador da Fazenda Nacional afirmou que não havia necessidade de se liberar as informações, porque elas haviam sido fornecidas pela própria empresa e que o sistema é de uso privativo e sigiloso da Receita. O cadastro indicado, SINCOR, não se enquadra na hipótese legal de cadastro público, sendo tipicamente de uso privativo do órgão. Por outro lado, o provimento do recurso extraordinário do contribuinte demandaria o revolvimento de matéria fática, com a alteração dessa premissa de fato para assentar que o cadastro SINCOR é um cadastro público e não de uso privativo da Receita. Os argumentos foram contestados pelo representante da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB alegou que a decisão do TRF violou princípios constitucionais e que foi negado acesso de informações pessoais ao próprio recorrente. O sigilo bancário é proteção do próprio contribuinte e, no caso, a Fazenda maneja o argumento contra o próprio. Quer dizer, claro que tem que haver sigilo bancário, mas não contra o próprio contribuinte. Para o relator do processo, o ministro Luiz Fux, no caso julgado pelo STF, não cabe sigilo das informações, já que os dados são do próprio recorrente e que é um direito dos contribuintes receber informações dos órgãos públicos, quando elas não forem sigilosas. Ele deu provimento ao recurso da empresa. Essas informações não são de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações da Secretaria da Receita Federal, mas dizem respeito ao próprio contribuinte. O voto dele foi acompanhado pelos demais ministros. Ao final da sessão, o plenário do Supremo Tribunal Federal prestou uma homenagem ao ministro Marco Aurélio pelos 25 anos de exercício como ministro do STF. São 25 anos de intenso trabalho e dedicação à arte e ciência de julgar, durante os quais sempre se valeu de sua notável sensibilidade jurídica, que lhe é peculiar, a qual foi sendo natural e paulatinamente refinada ao longo dos anos. É de conhecimento geral que a primorosa atuação do ministro Marco Aurélio nos trabalhos do Supremo Tribunal Federal tem sido reconhecida e altamente elogiada por toda a comunidade jurídica nacional, fundamentalmente em razão de sua notável competência técnica, de suas inquestionáveis integridade pessoal e independência funcional e de sua indiscutível qualificação intelectual. Em nome do Ministério Público Brasileiro, faço votos que nos próximos anos Vossa Excelência continue enriquecendo esta Corte com sua atuação, por vezes polêmica, mas sempre coerente, firme, convicta e republicana. São os votos do Ministério Público, ministros. O ministro Marco Aurélio relembrou sua trajetória como ministro do Supremo e agradeceu as homenagens. Considero-me, presidente, um homem realizado. Realizado tendo em conta a vida social como um grande todo, um homem realizado tendo em conta a profissão abraçada. O que mais desejo é manter o mesmo entusiasmo, examinando o processo como se fosse o primeiro processo de minha vida judicante. E o ministro Marco Aurélio também foi homenageado em cerimônia realizada no Supremo Tribunal Federal logo depois da sessão desta quarta-feira. Durante o evento, em comemoração aos 25 anos de atuação na Suprema Corte, foi aberta a exposição que conta a história de vida e a trajetória do ministro na arte de julgar.
A cerimônia em celebração ao jubileu de prata do ministro Marco Aurélio na Corte contou com a participação de ministros de tribunais superiores, familiares e autoridades. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, falou sobre a importância do ministro Marco Aurélio para a história do STF. É um dia de júbilo para esta elevada Casa de Justiça, como registramos nos vários discursos que acabamos de ouvir na sessão solene em que o homenageamos. Também durante o evento foi aberta a exposição Ministro Marco Aurélio Melo, 25 anos no STF. A mostra, dividida em 4 núcleos, reúne artigos pessoais, documentos, fotografias, obras de arte, seleção de caricaturas, objetos institucionais e condecorações. Uma parte da exposição também foi dedicada ao tempo em que o ministro foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi o único a presidir por 3 vezes o TSE. Os colegas do STF também comentaram a trajetória do ministro. A sua coragem de assumir posições, às vezes, polêmicas, enfrentar as discussões na opinião pública, em suma, é uma personalidade realmente que se destaca por em tudo que faz. Eu, como advogado, tenho o melhor registro possível dele. E agora aqui, como colega, também tem sido um período de convivência fraterna, cordial. A gente diverge, a gente concorda, mas a gente se gosta e se admira. E a dedicação dele ao Supremo, ao trabalho, é admirável. A carreira no serviço público começou em 1975 na Justiça do Trabalho, onde atuou como procurador do trabalho e como juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Em 1981, assumiu como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A posse no STF foi em 13 de junho de 1990. 11 anos depois, assumiu a presidência da Corte Suprema. É incrível como o tempo passa. E a projeção etária na idade nos leva à memória. Quando jovens não temos memória, mas hoje recordamos do passado. E o passado revela que eu devo persistir ante o acolhimento dos meus concidadãos. A TV Justiça também homenageia a trajetória do ministro com a produção de um documentário especial sobre a vida e a atuação jurídica dele. Conta um pouco sobre o dia a dia do ministro dentro e fora do tribunal. A estreia do documentário será no dia 28 de junho, às 9h30 da noite. Nada gratifica mais o homem do que servir ao seu semelhante. E quando ele serve ao semelhante como Estado juiz, né, o proveito que ele tem é muito maior. A realização como cidadão, como pessoa humana, é insuplantável. Sou um juiz desde sempre, desde 1978, um juiz antiga, ou seja, um juiz que trabalha muito mais em casa do que no próprio tribunal. A exposição sobre os 25 anos de atuação do ministro Marco Aurélio no Supremo fica aberta para visitação pública até o dia 2 de setembro, na sede do Supremo Tribunal Federal. Sessão plenária da quinta-feira, dia 18 de junho. Ministros do STF declaram inconstitucionais 2 decretos estaduais do Rio de Janeiro que disciplinavam a cobrança do ICMS.
O argumento proposto pela Companhia de Energia para justificar o recurso extraordinário foi com base em 2 decretos publicados pelo governo do estado do Rio de Janeiro em 2002 e 2004. Eles se referem ao regime de cobrança do ICMS e alteraram a forma de cálculo do tributo com base em estimativas de produção feitas no mês anterior, sem a existência de uma lei que tratasse do assunto. No plenário do Supremo, o procurador do Estado negou que os decretos mudassem o regime e afirmou que apenas o prazo e o período de apuração utilizado para o cálculo é que foram alterados. O decreto aqui questionado não dispõe sobre isso. Ele dispõe sim, ele inovou sim, quanto ao período de apuração do ICMS e o prazo de pagamento do ICMS, mas não mudou o regime de apuração. O período de apuração pode ser sim disciplinado por ato do Poder Executivo. Essa é a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e, no caso concreto, eu ressalto exatamente o que se tem. Houve uma redução, sim, do período de apuração do imposto, mas o imposto continuou sendo recolhido após a realização do fato gerador sobre a base de cálculo. A sustentação da recorrente de que os decretos violariam o princípio da legalidade foi aceita pelo relator, ministro Marco Aurélio. Segundo ele, as mudanças só poderiam ser feitas após a criação de lei complementar tratando do assunto. Assento a inconstitucionalidade dos decretos, no que versam parâmetros de recolhimento de tributos estranhos ao que estabelecido em lei, sem honorários, em face do verbete 512 da súmula do Supremo, custas pelo Estado recorrida como voto. O plenário acompanhou o voto do relator e deu provimento ao recurso declarando a inconstitucionalidade dos decretos. Também tenho para mim que aí há no princípio da legalidade tributária, em sentido estrito, violação do comando do artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, e, ademais, não obstante todos os outros argumentos tenham sido espancados, não vejo também afronta ao princípio da moralidade administrativa, da isonomia e nem mesmo em sentido amplo da independência dos poderes. Também eu acredito que não haja violação ao princípio da moralidade em se antecipar o pagamento para um momento posterior ao fato gerador, portanto a hipótese é diferente da que já decidimos, e tampouco acho que haja qualquer problema em se tratar diferentemente os grandes contribuintes, porque está se tratando de maneira diversa aos desiguais. Porém, tal como o ministro Marco Aurélio e o eminente ministro Fachin, eu entendo que há exigência expressa de que este regime seja instituído por lei. O regime é todo legítimo, salvo pelo instrumento que o colocou em vigor, que foi um decreto, quando deveria ter sido a lei. Por maioria, os ministros também aprovaram a repercussão geral para o caso. Por votação unânime, conheceram e deram provimento ao recurso extraordinário, ora em julgamento, que é o recurso 632265, e julgaram inconstitucional os decretos de 2002 e 2004, também por unanimidade. O plenário também aprovou por maioria a conversão de 3 súmulas ordinárias do Supremo em súmulas vinculantes, como a de número 672. Ela determina que o reajuste das remunerações concedido aos militares por meio de 2 leis de 1993 seja estendido aos servidores civis do Poder Executivo. E também foi aprovada na sessão desta quinta-feira lista tríplice a ser enviada à Presidência da República para a escolha do nome que irá integrar o Tribunal Superior Eleitoral na vaga de ministro substituto na classe dos advogados. Admar Gonzaga, com 11 votos, Sérgio Silveira Banhos, com 11 votos, e Aristides Junqueira Alvarenga, com 9 votos, foram os nomes escolhidos para compor a lista. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros, sendo 3 originários do Supremo Tribunal Federal, 2 representantes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e 2 da classe dos advogados. Karina, para fecharmos, ainda houve também a questão de imunidade tributária, que foi objeto de proposta de súmula vinculante também na sessão plenária desta quinta-feira. Na quinta-feira, 3 súmulas vinculantes surgiram a partir da discussão dos ministros acerca dessa conversão de súmulas ordinárias em súmulas vinculantes. E uma delas
trata justamente da imunidade em relação ao IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, para determinadas entidades, por exemplo, imóveis pertencentes a partidos políticos, entidades sindicais, instituições de ensino e assistência social sem fins lucrativos. E uma outra súmula também que foi convertida em vinculante é aquela que ela surgiu a partir do julgamento de alguns recursos aqui no Supremo Tribunal Federal e passa a ser vinculante a partir da publicação dessas súmulas no Diário da Justiça eletrônico do próprio Supremo Tribunal Federal, confirmando a competência da Justiça do Trabalho para a execução de contribuições previdenciárias quando forem reconhecidos os direitos do empregado na própria reclamação trabalhista. Então, firmando essa competência da Justiça do Trabalho, essa deve ser uma orientação que deve ser dada para todos os juízes do trabalho no momento da execução dessas contribuições previdenciárias. Ao todo, durante a semana, posse do novo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, realização de audiência pública, jubileu de prata do ministro Marco Aurélio, 5 súmulas vinculantes aprovadas no plenário do Supremo. Uma semana bastante exaustiva. E já temos encontro marcado na próxima. Na próxima semana, quarta e quinta, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. E aqui nós nos despedimos por enquanto, agradecendo, como sempre, a sua companhia conosco aqui no Plenárias. E continue aqui, na TV Justiça.